ali para fazer parte do time que foi campeão da Copa do Brasil, ao contrário do Rames. Vou ser bem direto, bem ao contrário do Rames, são posturas completamente opostas, né? O Rames parece que chegou ao São Paulo como se fosse a estrela Sim. que brilharia no meio dos operários, mas na verdade o que fez o São Paulo campeão ano passado foi exatamente o seu grupo de operários. Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo do São Paulo, pessoal do Linha de Passe, analisando esse empate do São Paulo contra o Guarani, tudo igual, 1-1, mais uma partida que o São Paulo não consegue a vitória. Vamos ver aqui eles repercutindo tudo sobre esse jogo, né? A análise, né, do pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil. Deixar os créditos do vídeo a ESPN, link na descrição. Torcedor tricolor que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se já é inscrito, deixa aquele like. Mas agora bora pro vídeo, galera. Paulista, porque o São Paulo empatou, ficou numa situação complicada para a sequência de Paulistão. Vamos ouvir o Carpini para a gente começar a debater aqui o futuro do São Paulo, que também perde o Luiz Gustavo para o Campeonato Paulista. Bom, boa noite a todos. Eu vejo de maneira, talvez use uma palavra diferente. Eu acho que faltou um pouco de capricho. É difícil ali na hora, uma tomada de decisão do atleta, você falar de um excesso de preciosismo. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que nós criamos sim inúmeras oportunidades, principalmente no primeiro tempo, né? Nós poderíamos aí ter saído no primeiro tempo com o placar tranquilamente de uns 2 ou 3-0 e ter resolvido, liquidado a partida nos primeiros 45 minutos. Imaginávamos uma postura do Guarani muito defensiva, como foi o jogo, principalmente no segundo tempo, onde abriu mão, né, de jogar futebol. E o gol do adversário saiu num detalhe, né, no minuto final. Acho que é um momento que nós precisamos seguir trabalhando e ajustando esses pequenos detalhes. Eu acho que mais do que essa questão como você usou, se for o preciosismo ou do que eu penso, de um capricho, um detalhe maior para a gente finalizar melhor e liquidar a partida, as situações que nós trabalhamos de dobras pelos lados, de ultrapassagem, de volume ofensivo, eu acho que isso aconteceu de maneira muito bacana, muito pelo que foi a nossa semana de trabalho. Quem dera se nós pudéssemos ter toda semana para treinar e fazer um jogo por semana, mas a gente sabe que isso não é possível. A gente vai se adaptando com o que tem, né, de tempo, não com o que tem de atletas, mas com o que tem de tempo para trabalhar. O retorno de atletas importantes, eu acho que isso é um ponto positivo a se destacar. Né? Em relação ao jogo, fica esse sentimento, né, do pequeno detalhe que tem feito a diferença. Isso foi no jogo anterior, quando nós tomamos o gol nos últimos minutos. Um gol que nós sofremos de pênalti contra o Santos, voltando um pouco, fazendo uma retrospectiva recente desse momento, né, dessa falta de vitórias. Mas como eu disse, a vida ela é assim, o futebol é assim, é instabilidade, momentos bons, as coisas podem ter dificuldades no caminho, daqui a pouco quando as dificuldades elas estão acontecendo, vem um momento bom novamente, isso faz parte, é como nós encaramos e nós passamos por essas situações, e a gente tem muita segurança no que está sendo feito, muita coisa boa desses atletas, muita entrega, muito compromisso. O segundo tempo foi o jogo de um time só. Claro que também os mesmos detalhes poderiam até ter acontecido aí, uma ou duas chances de gols do adversário, inclusive a última bola do jogo. São coisas a serem ajustadas, corrigidas, melhoradas, e a gente tem a consciência disso. Cara, tudo bom? Boa noite. Nessa última semana você teve à sua disposição uma reviravolta no caso do Rames, que vai estar à disposição agora com o time do São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi essa situação, se você teve algum contato com um atleta para fazer com que ele mudasse essa ideia. E se com essa lesão do Luiz Gustavo, que foi oficializada pelo clube hoje, você pretende ter o Rames ainda na fase de grupos do campeonato? Bom, boa noite. Na verdade, o contato que eu tive com o Rames não fui eu que tive com ele, foi ele que teve comigo, posteriormente com o grupo, e eu acho que anteriormente a tudo isso com a diretoria. Né, se desculpando primeiro por não ter ido a Belo Horizonte, eu achei muito nobre isso da parte dele. Ele sabe que nesse ponto ele errou, por mais que ele já não tivesse mais com a cabeça no São Paulo, né? Ele tinha sinalizado o interesse de não permanecer no clube, a gente respeitou, né? A gente quer trabalhar com as pessoas que queiram estar no São Paulo, que querem o São Paulo, e eu acho que ele entendeu que nós temos um bom ambiente, nós temos um ano promissor pela frente, dessa maneira que eu vejo, pelo trabalho que está sendo construído, né, passa pelo que foi o nosso início, começo de Campeonato Paulista, título da Supercopa, esse momento de oscilação do Campeonato Paulista, um momento bom que ele vai também voltar. Então acho que tudo isso talvez tenha
tenha despertado no Rames a vontade e o desejo de permanecer. E ele se desculpou com os atletas, comigo, como eu falei anteriormente. É um cara de uma capacidade técnica indiscutível. Claro que perdeu-se um período, né? Então a gente vai ter que avaliar em que condição, em que estágio ele está, por mais que ele fez uma semana de treino muito boa, né? Até pela capacidade técnica que tem um atleta. Em relação ao Luiz, foi isso, ele foi detectada uma lesão, e o prazo de recuperação, o período de recuperação transcende o período aí da competição, então talvez não, o clube deve a partir de amanhã tomar essas providências de documentação dessa parte de burocrática para fazer a troca do atleta. Então essa é a expectativa, né? Espero que seja um reforço para o São Paulo e que ele entenda que tem os processos aqui dentro, né? E ele vai ser mais um para nos ajudar. Aqui existe uma hierarquia que acima de tudo é o São Paulo. São Paulo, depois vem os atletas, de comissão técnica, staff, as pessoas que fazem o clube. Mas acima de tudo é a instituição, né? O nosso ambiente. E ele entendeu isso, é um cara que mesmo quando manifestou o interesse de não estar mais no clube, nunca criou nenhum tipo de problema, sempre cumpriu com as suas obrigações, o cara sempre tinha um astral muito bom. Mas agora a gente espera que ele possa, de repente, nos ajudar. De repente não, né? Capacidade, condição para isso, ele tem que nos ajudar em algum momento da competição dentro de campo. Carpini, boa noite. Então, o técnico Thiago Carpini confirmando a lesão no tendão de Aquiles do Luiz Gustavo, não volta até o final do Campeonato Paulista e agora o São Paulo corre para tirar o Luiz Gustavo do Paulistão e inscrever Rames Rodrigues. Na situação de tabela, ainda é o segundo colocado do seu grupo, com um jogo a menos, faz agora a partida atrasada contra a Inter de Limeira. Defensivamente, pensando na quantidade de volantes e na qualidade do Luiz Gustavo, Birner, acho que fica numa situação um pouco delicada. Né? É óbvio que o Rames é outra função, é outro tipo de jogador, não está ali para substituí-lo diretamente, apesar da inscrição estar sendo feita no lugar do jogador que está com o tendão de Aquiles contundido. Eu acho o Luiz Gustavo um jogador que provavelmente atuaria muitas vezes, principalmente nos jogos grandes do São Paulo. É um cara que quando entrou em campo entrou muito bem, um cara que chegou, dormiu no CT e comprou a ideia de jogar pelo clube, um cara que leva a coisa muito a sério, não se colocou acima de ninguém, chegou ali para fazer parte do time que foi campeão da Copa do Brasil, ao contrário do Rames. Vou ser bem direto, bem ao contrário do Rames, são posturas completamente opostas, né? O Rames parece que chegou ao São Paulo como se fosse a estrela Sim. que brilharia no meio dos operários, mas na verdade o que fez o São Paulo campeão ano passado foi exatamente o seu grupo de operários, mais o Lucas, que é o jogador diferente tecnicamente desse elenco. Que se comportou como operário. Que se comportou como operário, principalmente sem a bola e é o cara que torce pelo clube. É o cara da arquibancada que está dentro de campo, que consegue jogar futebol no nível mais alto que os outros atletas, que abriu mão de dinheiro para ficar no clube, mesmo ganhando muito bem. Né? E então, eu fico me pensando, quando eu chego a uma empresa, né, como eu me comporto? Eu olho ali quem são as pessoas de mais destaque, eu vejo o que eu posso aprender com elas, vejo como é o ambiente, estou tentando entender as coisas para saber como eu posso me comportar dentro das minhas, obviamente, características, com a minha personalidade. O Rames não fez nada disso. O Rames é um cara que dizem simpático, um cara de bom trato dentro do elenco, mas parece que ele chegou ali porque ali ele ia jogar. E no São Paulo não foi a primeira vez. Em outros clubes já tinha demonstrado esse comportamento. E a ideia o jeito dele jogar não combina com o São Paulo. Ou com o São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil. Porque esse São Paulo de hoje, por mais que o Carpini tenha dito a verdade sobre o número de chances criadas, o detalhe para ganhar o jogo e etc., bem que o São Paulo tinha muitos desfalques, hoje é um São Paulo muito bagunçado, né? Meio campo muito modificado, né? Mas o São Paulo tem problemas defensivos já há algum tempo. O São Paulo fez um grande primeiro tempo contra o Corinthians em Itaquera. O segundo tempo caiu muito de rendimento, na pior fase do Corinthians, né? Ainda com o Mano, com alguns problemas ali. O São Paulo conseguiu segurar o Palmeiras, um jogo um pouco pior que o do Palmeiras, mas foi bem defensivamente. E no mais, o São Paulo ali, alguns bons momentos contra equipes pequenas, mas o São Paulo, por enquanto, não é nenhum esboço do time que ganhou a Copa do Brasil, que queria volume de jogo desconfortável para o adversário, jogo intenso, né? Então, a semana de treinos, a não ser que ela se reflita positivamente mais para frente, ela não agregou nada. O time até piorou um pouco, mas aí a gente pode botar na conta dos desfalques e precisa dar mais tempo para o Carpini trabalhar. Eu fico me perguntando algumas coisas que eu acho que são essenciais para as pessoas entendam. Quando o Carpini fala o São Paulo acima do Rames. Por que o Rames ganha mais que o Alisson?
Por que o Rames ganha mais que o Wellington Rato? Para dar alguns exemplos de jogadores que são muito importantes no espírito e na capacidade do São Paulo de ter sido decisivo no mata-mata no ano passado e ter sido um time muito difícil de ser vencido no Morumbi. Né? Então, são coisas que o São Paulo precisa resolver. Eu não imagino o Rames se matando de marcar, correndo que nem um louco, não sei nem se consegue fazer A isso. sensação que eu tenho é que ele esperava que o São Paulo fosse fazer por ele o que faz a seleção da Colômbia, E aí o São Paulo- é desobrigá-lo da marcação e jogar para ele. Mas aí ele tem que jogar no lugar do Caleri. É isso. Então eu vou esperar para ver. Eu acho que essa permanência do Rames tem muito mais a ver com o fazer não ter arrumado um clube para jogar, né? Claro. Do que propriamente com o desejo dele ficar no São Paulo. E já que ele desejou ficar, que mude de postura. A gente sempre acha que o ser humano pode mudar de postura, não sou um radical. Vamos aguardar para ver. Mas uma mudança de postura, eu imagino que vai acontecer, porque o Rames agora desce do pedestal, não está mais nessa página de ser o cara que vai tomar conta de vestiário, que vai ter de jogar na base da carteirada. Então, imagino que ele dá um passo atrás, sabendo que vai ter de mudar a atitude. E para o São Paulo, nessa fase em que está com problema de criação, e hoje a criação não necessariamente foi um problema, porque as situações de gol apareceram. O São Paulo finalizou 22 vezes, acertou 5 no alvo só. Então, de fato, o Carpini tem alguma razão quando diz que faltou efetividade, poderia ter aprimorado mais nas chances que teve, mas vai além. O problema do São Paulo não está isolado esse jogo. Enfrentou o Guarani, segunda pior campanha do campeonato, um time frágil e que por pouco não consegue uma vitória em cima do São Paulo. São 4 jogos e o Caleri, no fim da partida, assumiu 4 jogos que o São Paulo não joga bem. O São Paulo, quando não é inferior a seu adversário, não consegue ter repertório para justificar uma vitória. Então, não isolar para esse jogo. É saber que o São Paulo tem tido problemas, que precisa evoluir e houve até em alguns momentos também uma falta de controle do São Paulo. No começo, quando ali empilhou chance atrás de chance, criando bem pelos dois lados, até acho interessante essa formação com o Eric do lado direito, Ferreira do lado esquerdo, isso dá profundidade para o São Paulo dos dois lados. O São Paulo soube se aproveitar disso, mas depois dos 25 minutos do primeiro tempo e depois do primeiro gol, baixou o ritmo, deixou o Guarani chegar muito mais na base da vontade do que de organização ou de alguma pressão organizada e oscilou durante o jogo. O Carpini até diz, no segundo tempo também continuou com o ritmo. Esse ritmo alternou muito, foi um São Paulo irregular durante o jogo e isso é algo que o Carpini precisa trabalhar. O São Paulo precisa ser mais consistente e, naturalmente, a entrada do Rames não vai ser decisiva nesse aspecto, porque é um problema de organização, de distribuição tática do time, de consistência, mas pode ser uma opção para caso as que ele já tem, Luciano, Lucas, que entra no segundo tempo, não funcionem, não deem a resposta esperada. Tá aí, galera, pessoal do Linha de Passe falando desse empate do São Paulo contra o Guarani. Mais um jogo, né, que o São Paulo não consegue. A Vitória hoje não fez uma boa partida. Até tentou até ali o finalzinho, ver se conseguia o resultado positivo, né, a vitória, o empate. Menos mal, né, que não perdeu, mas a vitória seria o ideal. São Paulo ainda tem um jogo a menos no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira, mas essa classificação, o São Paulo tem que dar uma resposta aí logo rápido, né? Quem sabe nessa próxima vitória, tá passando por essa fase aí não muito boa, tá certo que o Carpini teve algumas partidas aí com um time bem desfalcado, hoje já voltou alguns jogadores, apesar da zaga ali, né? O Arboleda e o Diego Costa que não jogaram hoje, o Arboleda suspenso, que foi expulso, né, no último jogo, e o Diego Costa que tomou o cartão também na última partida. A zaga hoje estava bem desfalcada, mas está na hora, né, do time mostrar aí uma reação, conseguir uma vitória. Já vem nessa sequência aí, né, sem conseguir uma vitória nessas últimas rodadas do Paulistão. O Carpini começou muito bem, mas está passando aí por esse momento conturbado, pressionado, o torcedor, alguns ali já criticando o Carpini. Sinto muita falta de um cara ali para ajudar na criação no meio-campo ali do São Paulo. Sinto muita falta, né, de um jogador ali para ajudar nessa criação, porque muitas dificuldades ali do São Paulo, mas é aguardar os próximos jogos, torcer, né, para que, quem sabe, na próxima partida o São Paulo consiga um resultado positivo, uma boa vitória.
Só tem como corrigir isso aí, né? Trabalhando, o Carpini corrigindo as coisas para a sequência das próximas partidas. Deixa sua opinião nos comentários, torcedor tricolor, deixa aquele like. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até o próximo vídeo.